Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Então nós temos aqui mais uma aula de química, tá? Então nós terminamos o nosso assunto da aula anterior, que é a água nos espaços urbanos. Agora nós vamos trabalhar, né, um outro assunto que é bem interessante também, que fala sobre o efeito estufa e mudanças climáticas, né? Que é a química para cuidar do planeta, né? Então vamos prestar atenção à nossa aula, tá? Porque temos muitas coisas para fazer hoje. Então vamos ver o que é esse efeito estufa. Vamos lá? O que é efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural que é de extrema importância, é muito importante para a existência da vida na Terra, né? E também tem uma função de manter a temperatura média globais, evitando que haja grande amplitude térmica, ou seja, evitando que haja um aumento de temperatura, né? E possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos na Terra. Então ela tem uma forma, tem um efeito de controlar, tá? Então esse fenômeno, no entanto, tem sido agravado pela ação antrópica. O que é essa ação antrópica? É a ação do homem, né? Nós sabemos que o homem tem contribuído muito, né, para essas mudanças, tá? Que tem elevado as emissões de gases do efeito estufa à atmosfera, provocando as alterações climáticas em todo o planeta. Então, essa grande concentração de gases dificulta que o calor seja desenvolvido, ou seja, que o calor seja devolvido ao espaço, aumentando consequentemente as temperaturas do planeta, né? Então, vamos passar para frente. Aqui nós temos aqui uma figura onde ela nos explica melhor, né, como funciona essa questão do efeito estufa, tá? Então observa só, aqui nós sabemos que o Sol ele tem a função de emitir calor, emitir luz, tá? Ele emite luz à atmosfera, tá? Ele emite luz à atmosfera, ou seja, à Terra, ele emite calor, certo? E esse calor é refletido, essa energia é refletida aqui na Terra, nos rios, nos mares, nos oceanos, tá? E depois, automaticamente, ela é liberada ao espaço, né? Volta ao espaço. Mas, consequentemente, ao decorrer da ação do homem, né? Da ação do homem, onde produz muitos gases poluentes, muitos gases que podem interferir nesse efeito estufa, o que acontece? Esses gases, eles formam uma barreira, né, que vai acontecer o que? Aprisionar, né, o calor, impedindo de ser liberado, ou seja, dele ser voltado para o espaço. É por essa razão que o calor cada dia tem aumentado mais, que a temperatura tem aumentado mais, tá? Então deu para entender um pouco, vamos passar para frente. E aqui são alguns gases, né, que são liberados, né, os principais gases que são liberados, né? Então estão aqui, aqui nós temos o dióxido de carbono. Vocês observaram aqui na figura, né, que eles estão aqui, ó, formando uma barreira, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre eles. O dióxido de carbono. O que é o dióxido de carbono? É um gás que ele é produzido pela queima de combustíveis fósseis, que são nos automóveis, né? Que aí eles são liberados à atmosfera, né? Ele aumentando que é aproximadamente 35%, né? Que é liberado na atmosfera. E nós temos o que é o segundo, né? Que é o metano, o gás metano, que mais contribui para o aumento das temperaturas globais, com um poder de 21 vezes maior do que o dióxido de carbono. Observa só, aproximadamente 60%, né? 60%. Então é um gás que já contribui com uma contribuição maior, né, com a temperatura do ambiente, tá? Provém das ações ligadas aos aterros sanitários, lixões. Além disso, é eliminado por meio da digestão dos ruminantes, ou seja, dos animais, da vaca, do boi, tá? Outro também, que é o óxido nitroso, né, que pode ser emitido na atmosfera por meio de bactérias, ou no oceano, que são as atividades agrícolas, com o uso de fertilizantes nitrogenados, também são fontes desses gases, né?
também ele pode colaborar cerca de 298 vezes mais do que o dióxido de carbono. Você vê que cada um desses gases aí, ele tem uma função, né, maior ainda para aumentar a temperatura, né? Aí nós temos também os gases fluoretados, né? Ou seja, os gases com flúor. Então, os gases fluoretados são produzidos pelo homem a fim de atender às necessidades industriais. Então, o exemplo desses gases são os hidrocarbonetos, hidrofluorocarbonetos, né? Usados no sistema de aquecimento de refrigeração, que são usados nos ar-condicionados, são, né, nos freezers, geladeira, tá? E outros. Ele tem um grande poder, né, um grande responsável pela destruição da camada de ozônio, né? Então, o que é a camada de ozônio? A camada de ozônio é uma camada que ela tem a função de proteger, né, a vida aqui na Terra, de proteger. Tem um gás chamado ozônio que ele protege, tá? Então essa camada ela é justamente para proteger, tá? E nós temos também o vapor de água, que também o vapor de água que é bastante presente na atmosfera, é responsável por mais da metade do efeito estufa. O vapor de água capta o calor irradiado pela superfície terrestre, distribuindo para todas as direções, aquecendo a superfície, tá? Então nós temos aqui algumas consequências do efeito estufa, né? Estou observando como são emitidos esses gases. Aqui são algumas usinas, tá? Uma usina, e aqui ela consequentemente trabalha 24 horas, e 24 horas são liberados esses gases, né, à atmosfera, certo? Que consequências são essas? O derretimento das calotas polares e o aumento do nível do mar, tá? Quando acontece o derretimento das calotas polares, né, que são os do gelo, né, o nível do mar automaticamente irá aumentar. O agravamento da segurança alimentar, prejudicando a colheita e a pesca, né, também vai afetar a extinção de espécies e danos diversos do ecossistema, né? Perda de terras em decorrência do aumento do nível do mar, provocando também ondas migratórias, tá? Escassez de água em algumas regiões, inundações nas latitudes do norte no Pacífico Equatorial, risco de conflitos em decorrência da escassez de recursos naturais, problema de saúde provocado pelo aumento do calor, né? E também previsão de aumento da temperatura em 2 graus até 2100, comparado ao período pré-industrial, de 1850 a 1900, né? Então nós temos aqui um exemplo das calotas derretendo, né? O gelo derretendo e o nível do mar também aumentando. Como evitar o efeito estufa? Reduzir a utilização de transportes em pequenos trajetos, né? Optar pelo uso de bicicleta ou de transporte coletivo, usar produtos biodegradáveis, ou seja, produtos que são fáceis para degradação, se degradarem, né? Ou seja, para serem destruídos, e incentivar a coleta seletiva de lixo, né? Então isso é importante para evitar, né, o efeito estufa, ou seja, a emissão de gases é o efeito estufa. Aqui nós temos só uma questão da página 203, a questão 11, né, que é a parte da reflexão para a gente interagir com o conteúdo, tá? Então faça a questão e boa aula para vocês, tenham todos uma boa noite.